Iniciou. Então, boa noite, né? Eu sou a Ana Karine, terapeuta holística, e hoje a gente vai dar continuidade à live da semana retrasada, que é de radiestesia e radiônicos. Eu vou começar a falar sobre o testemunho. Vou explicar bem direitinho, porque essa parte é muito importante, o testemunho. Então, o que é realmente o testemunho? O testemunho ou pedido, ele é uma identidade energética das pessoas, lugares, de povos, né? Porque vai ser canalizada a energia que a gente vai enviar esses gráficos que a gente trabalha, das mesas eletrônicas, para o que está escrito, né? No testemunho, no pedido, no caso, né? Então, ele papel branco, em branco, e escrito a lápis, com grafite. Está falhando o seu microfone. Está falhando? Melhorou agora. Melhorou agora? Você tem que pôr um pouquinho para cima. Então, deixa eu colocar assim. Será que funciona assim? Está meio estranho. Então, o testemunho tem que ser em folha em branco, né? Não pode estar escrito nada, nem sujo, nada. Tem que ser limpinho. E escrito em grafite, tá? Porque a energia que a gente vai enviar vai direitinho para a pessoa, para o endereço que for colocado aqui. E é muito importante a gente fazer o pedido certo no testemunho, né? Então, tem alguns exemplos aqui, né? Para harmonizar o relacionamento. Então, você coloca os nomes, a data dos nascimentos, do nascimento das pessoas, do testemunho, né? Então, daí você coloca certinho, tem que ser o nome completo, correto os nomes, para você poder colocar nos gráficos solicitados. E, por exemplo, assim, para o bem-estar, né? Então, você coloca o nome também e a data de nascimento. E se você quiser para o bem-estar da pessoa e para eliminar tal coisa, né? Então, você descreve o que você quer eliminar, por exemplo, a dor de cabeça. Tirar a dor da cabeça, daí o nome da pessoa, a data de nascimento, tudo certinho, né? Então, e o que você faz? Antes de tudo, eu vou virar a câmera aqui para vocês poderem ver, só um minutinho. Quando a Ana vira, o que você vai colocar no testemunho, o pedido ou a ordem que você vai dar para o universo, para que o gráfico emane essa irradiação, ela tem que ser objetiva e certeira. Então, como o exemplo que a Ana disse, tirar a dor de cabeça, acabar com a dor de cabeça. Agora, tem um detalhe. Não coloque a palavra não e nem no futuro. A coisa é presente, é agora. Então, a pessoa tem muita dor de cabeça, que acabe a dor de cabeça. Não vai escrever que ela não tenha dor de cabeça, não. Que acabe a dor de cabeça. Na questão de relacionamentos, que os relacionamentos são amorosos. Os relacionamentos são sadios. Ou se pode... Harmoniosos, correto? É uma ordem que você está dando. O gráfico ele vai atuar como um irradiador. Vai lá, Ana.
Então, daí depois que eu escrevi o testemunho, o pedido, né, eu vou vir para o gráfico desimpregnador, né, que eu já expliquei até num videozinho. Posso explicar novamente, né, para vocês. É importante também que você sempre tenha um caderninho, uma caneta e sempre anota essas dicas, sabe? Porque a gente esquece. Isso vocês vão ter que ficar treinando até pegar o jeitinho, né? Então, o desimpregnador, ele é formado por um decágono, né? Ele está relacionado... só um minutinho. Ele está relacionado às 10 sefirotes da Cabala e às 10 plantas da astrologia, tá? Aí, que mais que ele é composto? De 4 círculos, né? Que são proteção com o número de 4, que são as estações do ano, né? E as setas voltadas para fora são 78 setas centrífugas apontadas para fora, que corresponde aos 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Né? Então, o que ele faz? Ele vai fazer a limpeza. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Tá. Então, ele vai fazer a limpeza do testemunho. Isso é obrigatório. Antes de você colocar o testemunho em qualquer mesa, você tem que fazer a limpeza. Então, eu vou colocar no centro do meu gráfico desimpregnador, né? Tudo certinho. E é importante você nortear, né? O gráfico tem que ficar apontado para o norte. Sempre para o norte. Então, eu coloquei aqui o gráfico. E eu, para potencializar, eu vou usar a selenita, que é um cristal que ajuda na limpeza também. Né? Então, eu coloco sob o testemunho aqui e vou deixar lá o tanto que o biômetro pedir. Tá? Eu vou ensinar vocês também a mexerem no biômetro, mas eu queria dar uma ênfase aqui no testemunho para vocês fazerem bem certinho. Tá? Então, feito, deixado ele lá o tanto de tempo que o biômetro determinou, eu vou pegar ele, vou tirar desse gráfico e vou usar o decágono duplo. Lembra que eu expliquei também no videozinho? Quem tiver interesse, dá uma olhadinha nas nossas páginas sociais, que lá tem tudo. Mas eu vou dar uma esclarecida aqui. Né? Ele serve para potencializar e sintonizar os testemunhos, tá? Ele elimina as impressões e vibrações indesejáveis, concentrando o valor dos pedidos e dos testemunhos. Então, aquilo que eu pedi aqui, ele vai duplicar, vai aumentar, vai potencializar. Então, coloquei aqui, vou lá no biômetro e vejo quantos minutos que é para deixar também. É essa a sequência. Desimpregnador, depois decágono duplo, né? Norteado para o norte, né? E deixei lá. Deixei os minutos que foi solicitado, beleza. Aí, agora, eu vou mostrar para vocês, deixo lá o testemunho no decágono, deixo lá. Agora eu vou mostrar para vocês como que é feito a calibração do pêndulo, sabe? E antes de tudo isso, a gente tem que fazer calibração do pêndulo. Ana, mas o que é isso? Então, a gente é só um instrumento entre o divino e o instrumento aqui. Vai passar pela gente a energia, tá? O pêndulo são instrumentos, pode ser de metal, pode ser de madeira, pode ser de cristal, né? Isso eu também já expliquei. E como que você faz
para calibrar. Então, você vai colocar na sua palma da sua mão e você vai achar um ponto zero de você, tá? Então, você vai colocar a parte da corda na sua mão e vai pegar bem próximo a essa ponta aqui, né? Eu gosto mais ou menos nessa altura, mas vai depender de cada um, né? O que vai acontecer? Você vai sentir, não, não, eu não preciso perguntar nada para o pêndulo, ele mesmo vai responder, olha aqui, ó. Então, ó, quando é assim, ele gira para o sentido horário, ó, ele está mexendo sozinho. Aqui está escrito sim, mais positivo. Aí eu vou ver aqui, ó, sentido anti-horário, menos negativo. Ó, ele mexe sozinho, porque eu já estou calibrado, tá? Mas isso vocês vão sentindo. Vocês vão sentir isso. Na hora que vocês forem calibrar, vocês vão sentir que ele mexe sozinho, né? Então, aqui na parte vertical, ó. Na horizontal, eu só estou colocando em cima das imagens aqui. Ó, na diagonal. Então, essa calibração do pêndulo, ela está na nossa apostila. Isso aqui é um exercício que vocês vão ter que fazer para deixar vocês calibrados. Porque, assim, não é o pêndulo, na realidade, que é calibrado, é a gente. Então, você pode pegar qualquer pêndulo e você já está calibrado, entendeu? Tem alguma dúvida que vocês queiram tirar? Tá tudo bem? Então, um detalhezinho para vocês verem, ó. Esse é um pêndulo de madeira, é o pêndulo egípcio. E aqui um pêndulo de cristal comum, certo? O pêndulo de madeira e o pêndulo de cristal. Quando você quer ver a sua calibração, você se centralizar, o seu eixo, você põe, né, lá a corrente no meio da sua mão ou entrelaça ela na sua mão. Tá vendo que ficou um pedacinho aqui? Você entrelaça e traz ele para dentro. Você quer ver a sua calibração? Olha, eu estou vendo o meu eixo. Eu posso ver se eu estou... Porque, como o meu já está definida a resposta, e ele está girando aqui no horário, no sentido horário, ele está mostrando o quê? Que sim, que tem a calibração. Às vezes, isso, a resposta você pode verificar com qualquer um. O pêndulo de madeira. Você coloca ele, traz o fio para sua mão, vê a altura que é mais confortável para você e verifica. Não pergunta nada, deixa ele responder. Ó. Você pode ir descendo também, conforme você quiser. Ó, você vai descendo e você vai vendo o ponto. O que é melhor para você. Exato. Tá vendo? Lembra que o detalhe que a Ana colocou aí? Nesse momento, a gente não pergunta nada. A gente deixa que o instrumento, o pêndulo, mostre o que vai acontecer. O que a gente pode fazer nesse momento? Respira, deixa acontecer. Deixa os pés certinho no chão, senta eretos, né, numa cadeira confortável. Pelo menos no treinamento, sabe? Depois que você está calibrado, daí você pode cruzar as pernas, pode fazer de tudo, né? Então, enquanto você está em treinamento, procure ter a respiração, a mente assim vazia de problemas, né? Tentar se concentrar no que você está fazendo, que isso é muito importante. A respiração, né, Lu? Respirar. Nós somos o canal. Tudo vai passar por nós. Então, nós precisamos estar tranquilos, bem postados, conscientes, como a gente diz, né?
pé no chão mesmo. Põe os pés direitinho no chão, pega o pêndulo, prepara. Às vezes, agora que eu lembrei, né, Ana? Quando você ficou muito tempo sem usar o pêndulo ou usou ele muito, coloca ele lá na selenita ou coloca ele Sim. no Legal. gráfico, no desimpregnador. É importante quando eles comprarem também os materiais, isso eu já falei numa live. Quando for comprado materiais, a gente sempre coloca no desimpregnador para tirar energia, porque assim, na loja todo mundo encosta, o vendedor encosta, pessoas que foram olhar encostam, e vai ficando impregnado de energia. E quanto tempo que usa? Então, quanto tempo? E depende do tipo, porque eu estou perguntando porque eu comprei as placas também. O pêndulo eu puxo na selenita, eu uso, volto para a selenita e fica lá do lado até usar de novo. Mas eu falo as placas, se as placas pode pôr uma em cima da outra, em cima desse desimpregnador ou não? Não, uma de cada vez. É um de cada vez, mas é porque não, eu não sei exatamente o tempo. É porque eu vou precisa te explicar no biômetro. Ah, tá. Entendeu? É que eu não cheguei lá ainda. Eu fiz tá só bom. a base. Eu fui comprando as pedrinhas de selenita, porque elas não são muito baratas, né? Não. Eu fui comprando e montei uma caixinha, ó. Nossa! Eu montei uma caixinha, e aí, se eu preciso desimpregnar um gráfico, se eu preciso desimpregnar um pêndulo, aqui é um elemento desimpregnador, ó. Tá vendo? São várias pedrinhas, ó. São várias pedrinhas. Sim. Eu fui encaixando. É o tamanho das placas. Isso. A caixinha de vocês, ó. Aí eu já tenho outro lugar. Legal. Eu tenho bastante pedra também. Eu já e assim, as pedras também, você também pode colocar no sol, né, Lu? Só que você tem que ver assim. Eu gosto do banho da lua por conta que umas esbotam, né? Exatamente isso que eu ia falar. É isso mesmo, Cecília. Determinadas pedras, elas têm um tempo determinado para ficar no sol, porque elas são minerais, cristais mais internos na Terra. Se você pegar uma ametista e deixar muito tempo no sol, ela vai queimar. Queima mesmo, eu já fiz essa cagada. Não sabia, não faço mais, mas eu já queimei. É que nem a selenita, você não pode colocar na água. Não pode. Do jeito nenhum, não pode colocar na água, selenita. Eu ia perguntar. Porque os outros cristais eu lavo, né? Mas tem cristal que não pode lavar. É os cristais de limpeza que não pode, né? E porque a selenita, ela praticamente ela é um giz. Sim. Você pega nela, você vê que sai um pozinho branco. Sim. Ela vai deformando conforme você usa também. Isso. Ela vai fazendo curvinha, isso. Por isso que a gente... A vassoura de... Essa daqui acho que também não pode, né? Qual que é essa? Essa daqui é a... é o mesmo estilo que a vassoura de bruxa, mas é a turmalina negra. Tá parecendo a turmalina negra. A turmalina negra. Aqui e na orelha até eu uso. Essa aqui, né? A turmalina negra. Essas que são assim... Essa você pode lavar. Pode? Essa pode. E ficar no sol também. Essa não tem problema. Porque ela já é a base de carbono. Então, não vai sofrer. Mas, por exemplo, se você pegar um jaspe verde, um jaspe amarelo, não põe ele no sol muito tempo, porque ele vai queimar. Certo? Eu não deixo muito tempo, no máximo uns 15 minutinhos, assim. Eu não gosto de pôr nenhuma no sol, porque eu não sei qual que desvai. Eu depois na banho da lua, porque é mais garantido que eu não perco pedra. Eu já perdi uma, então melhor não perder mais. Para a questão das pedras, é interessante a gente estudar um pouquinho as características dela.
das pedras que a gente for usar. Sim. Para evitar, por exemplo, né, também a questão do cristal. A gente não deve expor ele muito tempo ao sol, não, viu? É. Bom, mas esse é assunto para outra live. A gente continua depois. Vamos lá, Vocês Ana. ficaram com alguma dúvida aqui da calibração do pêndulo? Não entendi. Deu para entender certinho? Bom, qualquer coisa vocês mandem mensagem no grupo, lá a gente ajuda, tá? Então, agora nós vamos para o que são biômetros, né? O biômetro, ele é o principal método de mediação que é usado na radiestesia. Então, ele também é um instrumento, né? Então, na nossa apostila, porque assim, estou explicando de acordo com a nossa apostila que a gente vendeu ali no grupo, tá? Então, na nossa apostila, o biômetro que a gente tem é dos gráficos radiônicos, que é esse aqui. É esse aqui, tá? Isso aqui tudo vocês têm ali na apostilazinha. Tem esse, tem o exercício de calibração e tem mais 4 para vocês. Então, os biômetros, eles são vários, eles têm vários. Tem de tempo, tem de mesas radiônicas, tem de florais de Bach, ó. Tem. Florais de Bach. Tem dos chakras. Então, são vários, tá? Tem de áurea, tem de uma infinidade de gráficos. Mas o que eu vou explicar para vocês é o de tempo e o dos gráficos mesmo, que está lá na apostila. Tá? Para vocês saberem mexer. Daí, se vocês quiserem, eu não sei se vocês adquiriram a apostila, se vocês quiserem, falem comigo depois no privado. Quer falar alguma coisa, não? Não, é isso. Eu só estou separando os gráficos aqui. Eu estou procurando esse do biômetro dos... O tratamento lá, né, do testemunho, né, que eu coloquei no desimpregnador e depois no decágono, né, e como que eu faço para saber quantos minutos, quanto tempo o divino quer que eu deixe, né? Aí, como vocês já estão calibrados, eu pergunto, divino, quanto tempo eu deixo o testemunho no decágono? Daí ele vai falar aqui se são minutos, horas, entendeu? Então, ele vai falar aqui e vai sinalizar. Como que ele vai sinalizar? Ele vai falar que sim. Ó, ele gira no sentido horário e vai falar que sim. Então, ele está pedindo aqui 4 minutos, digamos assim, né? Aí deu os 4 minutos lá que eu deixei no decágono, tiro o testemunho e vou utilizar o biômetro dos gráficos radiônicos. Como que funciona? Aqui são vários gráficos radiônicos, né? Até 4 tá na apostila desses gráficos, né? Eu vou fazer mais uma apostila e mais explicação sobre os outros gráficos que estão aqui. Aí eu pego o meu testemunho já preparado e vou colocar aqui, ó. Como na apostila ali, ó. Tá bem explicadinha na apostila, ó. Tá bem explicadinho como que você tem que colocar. E daí eu vou perguntar pro divino qual o melhor tratamento para essa pessoa, para esse lugar, né? Aí ele vai me falar, quando eu colocar aqui sim, ele vai fazer anti-horário. Se ele falar que não, desculpa, sim é horário e não é anti-horário. Tá? Então, eu vou passar aqui, ó, em cima de cada faixa e gráfico, e ele vai sinalizar. Você sente passar pela sua mão, você sente, ele mesmo mexe. E daí, quando ele sinalizar que sim, que positivo, você sabe
que é esse gráfico que tem que colocar. Aí, por exemplo, se você ficar em dúvida, o que eu faço? Às vezes, quando eu não entendo muito bem, assim, eu venho aqui em cima do símbolo do Joshua e pergunto, é para colocar no duplo? Ele vai responder sim ou não. Tá? Vocês conseguiram entender? Não é difícil, né, essa parte. É só treinar, né? E Tem funciona mesmo. Funciona. Até não, hoje... eu faço, na verdade. Eu entrei porque eu queria ver. Eu, naturalmente, os horários eu não consigo entrar, entendeu? Eu fiz o curso já faz um tempinho, até a da mesa eu já fiz. E eu faço Conseguiu assim. relembrar? Eu tenho aquele, sabe o biômetro completo? Que ele tem as cores, ele tem os chakras, ele tem minuto, tem segundo, ele tem tudo. Então eu tenho todas as placas que eu comprei. Sim, eu tenho, é parecido com esse daí que ele mostrou. Só não é com o decagno no meio, que ele eu comprei separado. Ah, entendi. Entre um e outro, tem todas as informações, só que ele é bem redondo, ele é desse tamanho. É que eu comprei as placas. Faz os biômetros juntos, né? E daí, sim. Mas nada impede de você ter separado também, né? Sim. É que eu faço para mim e o negócio funciona. Funciona mesmo. Sim, mas eu falo assim, eu entrei porque eu fazia outra e eu quis entrar para estudar. No fim, eu vou começar a atender. Eu vou começar a atender por conta disso. Mas a gente está aqui para dar autoconfiança para vocês, entendeu? Para vocês confiarem mais em vocês, para vocês se autoconhecerem e se permitir ser uma boa profissional, né? Com intenção de querer ajudar. Por exemplo, que hoje eu tive um testemunho da Maria Helena ali, isso há muito tempo, no começo, quando a gente começou com esse grupo, eu fiz um tratamento para os administradores da época, sem saber o que cada um tinha. E coloquei, fiz os testemunhos e tal. E hoje ela falou, Ana, você nem sabia qual era o meu problema e deu muito certo, porque caiu certinho. O divino sabe das coisas, sabe? Sim, eu fiz para minha tia, que o marido dela, o meu tio, ele estava parecendo, sabe assim, pessoa virada. Não queria sair, brigava com todo mundo, não sei o quê. Aí ela deixou fazer, né? Aí eu fiz. Tanto que o dia que eu fiz com ela, que eu fiz por vídeo, porque ele não gosta dessas coisas, tal, tem tudo. Quebrou uma lâmpada na casa dela. Mas ele mudou completamente da água para o vinho. Tá saindo, tá indo de novo. Mas ele era assim, ó. Ele era um bicho descarado. Agora ele saiu esses dias que a gente tá super bem, entendeu? Até ela falou para mim, nossa, se isso deu tão certo, você tem que pensar em começar a atender, porque esse negócio tão simples deu certo, imagina as outras coisas, entendeu? Eu tenho testemunhas, assim, por exemplo, eu tenho uma paciente minha que ela estava no fundo da cama, de depressão mesmo, e eu fui trabalhando, é claro que aquele trabalho formiguinha, né? Você vai aos pouquinhos, porque assim, como você está mexendo com a energia da pessoa, você não pode mexer tudo de uma vez, porque é muita mudança. Sim. Né? Então, você vai com carinho, vai mudando, vai limpando, vai tratando, vai acolhendo. Tanto que o dele eu fiz para ela, eu não fiz para ele. Eu limpei, eu só fiz limpeza nela, sabe? Assim, coisa basiquinha. Não fiz nada e teve mudança nele. Totalmente. Que é muito de volta, né? Marido e mulher. Uma coisa importante para se falar é que a gente não pode fazer mesa para quem não dá o consentimento. Então, a pessoa tem que saber que a gente está mexendo na energia dela. Né, Luiz? Eu estou atendendo um senhor, ele tem um processo mais complicado, envolve a parte neurológica, psicoemocional, e ontem ele me diz assim, minha esposa vai fazer uma punção, porque apareceu um nódulo debaixo do braço, você não podia fazer alguma coisa? Eu falei para ele, olha, eu posso fazer sim, mas ela permite que eu faça? Aí ele diz, ela não gosta disso. Não. Eu falei, então, não posso fazer. Mesmo sabendo que ali seria mais um cliente, teria mais um processo, mais um trabalho,
A gente tem que se posicionar e realmente cuidar da postura nossa, né? É importante porque a gente vai ter isso como uma fonte de renda, uma fonte de trabalho, mas nós temos que ser éticos, éticos Sim. em todos os aspectos, né? Não só nessa questão moralista, não. Ético em todos os aspectos. Porque nós estamos lidando com energia, gente, né? Sim. A gente está lidando com uma coisa que é poderosíssima. Eu vou falar Uma que eu não conhecia muito disso. Sim, que eu fiz nela, a limpeza nela, e eu só harmonizei os dois porque eles estavam com muita briga, né? E ela falou, nossa, eu não achei que fosse dar tanto resultado. Eu fiz uma única vez. Eu não Aí, mexi mais. olha aí, Entendeu? É que nem meu pai, ele tava na UTI e tal, eu paguei para uma outra pessoa, no caso, mexer no campo energético dele. E, tipo assim, meu pai foi embora, faleceu, mas ele tinha tudo para ter explodido na frente de todo mundo. Ele teve hemorragia extrema. Depois eu vim descobrir que ele era para ele ter, se não tivesse feito nada, ele teria sofrido hemorragia dentro do trabalho. Uhum. Então, né, preservou a todos, porque existem situações que não tem como você resolver o da pessoa, mas você preserva também o restante, né? Muito boa observação, Cecília. Muito bom isso. Às vezes a gente está tratando um e o negócio bate em outro. Sim, porque eu fui fazer o quê? Eu fiz para ele, porque eu sempre fiz essas coisas para ele. Ele sempre falava, resolve meus problemas aí, se vira. Ele nem queria saber o que eu estava fazendo, mas ele sempre deixou. Falei, pô, tá no hospital, ninguém acha o que está acontecendo. Eu pedi para quem faz os meus, porque eu tenho meus terapeutas holísticos, né? Eu falei, abre o campo dele e vê o que está acontecendo com meu pai. Ele, não, eu vou fazer uma limpeza. Ele falou o que estava acontecendo, mas ele falou, era para ter acontecido antes. Então, como não é de hoje, né, que eu já estava fazendo 1 ano antes dele falecer, tudo isso ajudou com que os processos de todo mundo se tornassem mais fácil. Uhum. Entendeu? É aquilo que a gente vem falando, né? A energia ela é ressonante. Uhum. Então, quando a gente ativa um processo, um gráfico, uma mesa, ela ressoa, ela expande. E tudo que estiver relacionado com aquele que é o objeto do testemunho também vai sendo afetado. Sim. Legal. Mas para mim foi uma grande experiência, porque eu não achava que fosse. Me encontrei, vamos dizer assim, entendeu? Ótimo. Muito Você legal. já está pronta para atender, ajudar as pessoas. Eu só atendo algumas pessoas que são amigas. É uma amiga que eu fiz ontem no domingo, e minha tia e minha prima, sabe? Mas sabe assim, para você ir fazendo, exatamente. Aos pouquinhos, porque assim, não tem como você pegar um monte de gente, porque assim, você tem que se acostumar com a energia, porque esgota um pouco, sabe? Esgota. Você tem que saber dosar ali, sabe? Porque você também tem que se preservar. Sim. Então, vai aos pouquinhos, atendendo uma aqui e outra ali. Com o tempo, você vai aumentando, né? E a tua percepção também vai aumentando. Conforme você vai usando o pêndulo, a tua percepção vai vindo na ideia, assim, sabe? Que nem já aconteceu comigo, assim, né? De eu ir lá no biômetro e não querer nada, E daí, eu pensando, o que será que ele quer? Daí, tipo, dá um estalo, um insight, né? Divino, é floral de bar? Daí ele fala que sim, coisa que não tinha ali, entendeu? Sim. Então, são coisas, assim, que vai acontecer, porque não é parâmetro, os atendimentos não são iguais. Cada pessoa é única, cada pessoa tem uma energia e tem uma necessidade. Então, vocês vão pegando experiência conforme vocês vão atendendo e você vai vendo, assim, você aprende, sabe? Uhum. E tem também a questão de espaço, né? Porque não é porque você vai usar um gráfico só que não é uma mesa. É uma mesa composta de um gráfico só. Mas então você tem, por exemplo, eu tenho mesas aqui montadas que eu tenho que deixar por 70 dias. Quando eu medi no biômetro, ele pediu 70 dias para a mesa ficar montada. E aí vai ocupando a minha bancada. Espera aí que eu vou mostrar para vocês.
Às vezes fica a mesa cheia, assim, a mesa assim, da sala, às vezes cheia. Vou mostrar. Quer ver, ó? Vai, meu filho. Ah, não quer ir. Olha aqui, eu vou virar a câmera. Olha aqui, ó. Ó, estão vendo? Uhum. Ó, Aqui no meu também, ó. Vou ó, mostrar só para vocês. resta isso aqui para fazer alguma mesa. O meu também, ó. Meu balcão é forrado. Porque o que acontece? A energia não é tratada só uma vez. A Não, energia tem que ser tratada sempre. E o que eu é, faço? Eu atendo por mês. É uma ideia para vocês, tá? Por exemplo, assim, tem gente que prefere cobrar ali uma mesa e ganhou, entendeu? é. Eu não, eu prefiro acompanhar a evolução do paciente, né? Então eu cuido dele. E assim, ó, normalmente as mesas que eu faço, dependendo do caso, né, assim, que é o mais constante, ele pede 15 dias. Então, no mês eu faço umas 2 mesas e faço uma limpeza energética, né? E cobro por esse valor. Então, por mês eu vou cuidando da pessoa. Daí o que acontece? Eu cuido todos os dias da pessoa. Eu estou à disposição da pessoa. Então, às vezes, eu vou lá mexer, daí no biômetro lá, deu tratamento psíquico, proteção e tratamento psíquico. Eu já chego na pessoa, o que aconteceu? A pessoa já desaba a chorar. Ai, por que aconteceu isso? Por que aconteceu? Porque eu vi ali no biômetro. Eu Que também alguma faço isso. coisa deu errado, né? Eu também tenho Assim, não essa. é mágica, entende? Não é mágica. Não tem nada de misticismo, nada, né, Lu? Não é. Eu também tenho esse mesmo procedimento e eu peço para os clientes estarem me dando retorno. Ó, mande notícias, como que você É, tá, então, entende? tem mesa ali que eu verificando o que precisava fazer, o biômetro me disse que eu tenho que cuidar disso durante 3 meses. E aí, até o valor que eu vou cobrar para isso, eu já vi antes, eu fui medir, que eu já conversei com a pessoa, vi o problema, investiguei e vou falar para ela, olha, a proposta é de trabalhar assim. Então, durante 3 meses, eu vou estar cuidando diariamente, você vai me dando retorno, e se eu perceber algo, eu entro em contato com você. E tem biômetro para você cobrar os seus trabalhos. Sim, Entende? Eu que não uso, mas assim, quando eu estou atendendo, que eu acompanho mesmo, eu tenho paciente de 1 ano e pouco comigo já. Entende? Porque eu não cuido somente, eu não remedio ali só na hora. Eu trato a raiz do problema. Ô, Ana, Oi, mas amor. esse biômetro para ver o nosso trabalho, ele é separado do outro. Eu entendi Sim, direito. é um biômetro que nem aqui, ó. Por exemplo, eu tenho um biômetro, por exemplo, aqui dos chakras, né? É como se fosse um biômetro assim também. Aí tem Ah, os tá. valores, entendeu? é, é. Entendi. Só que assim, você tem que levar em conta da situação financeira do país, né? Que as pessoas estão com dificuldade, tem muitas pessoas precisando, daí vai da É. sua disponibilidade, da sua empatia, né? Aí ver o que você pode fazer, né? E eu cobro mensalmente e daí fico acompanhando a pessoa. Vou acompanhando ela, como que você tá? Tanto é que eu estava contando dessa paciente que estava no fundo da cama e fui tratando com amor, com carinho, com paciência, e assim acolhendo, e vai, e mexo daqui, mexo energia daqui, eu tô assim, eu não tô muito boa, tô chorona, tô nervosa, tô angustiada. Fui mexendo, fui mexendo, fui mexendo. Resultado, ela saiu da cama e ela ganhou o concurso de Miss Plus Size ano passado, do Brasil. Ela é Miss Brasil Plus Size. Bonitinho.
Então, assim, funciona. E é bonito, a gente se sente realizado, sabe? Quando você faz um trabalho assim com ética, você sempre tem que ficar estudando, sabe? Sempre ficar aprimorando. E assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente não sabe nada. Eu falei para você. Mais abre a mente também, né? Exatamente, entendeu? Por exemplo, assim, ó, com a mesa radiônica e a radiestesia, vocês podem usar um monte de terapias. Sim. Aromaterapia, cromoterapia, florais. Até a apometria tem, né? Apometria. Você pode usar reiki. Tem mesas radiônicas com símbolos de reiki. Entendeu? Então, assim, é uma infinidade. Você pode abrir seu leque. Porque o que acontece? Como eu falei no começo ali, os atendimentos não é aquela coisa certa. Cada um é único, né? Não é que nem receita de bolo, né? Que você vai certinho ali, você não erra. Não, porque as pessoas são diferentes. E na hora de ver a energia, capaz de solicitar alguma terapia que você abriu o leque ali. E você aproveita para usar. Soma, né? Verdade. Entendeu? Muito interessante. Sim. Se vocês têm alguma dúvida, podem me perguntar. Boa noite, Marcela. Boa noite, Marcele. Boa noite, Kátia. Boa noite, gente. Boa noite. Vocês estavam falando aí de energia, cara, eu tô completamente sem hoje, eu perdi a minha todinha. Então, essas últimas semanas, né? Essas últimas semanas, a energia... Eu estava comentando isso com o Luiz, antes de começar a live. A energia do planeta está puxada. Eu tenho o hábito de tomar banho quase todos os dias. É que eu trabalho num lugar com 40 pessoas, não tem como. E sendo chefe de meia dúzia é complicado, com filha, exato, tudo. Aí fora eu tomo sempre um banho antes de dormir. Fora que a gente trabalha, né, na parte... quando dorme, né? Acaba gastando energia também. Às vezes, quando a gente sai dar umas voltas e volta, daí também, então... Eu costumo fazer um pouco de banho hoje em dia, eu faço escaldapé, senão não dá. Ah, muito bem. Porque eu fiz vários... A radiestesia é o 6º curso que eu fiz deles. Eu fiz apometria, eu fiz vários. Então, tem coisas que eu uso com os meus funcionários do trabalho. Entendeu? Assim, não aplico mesa e tal, mas algumas coisas eu acabo usando, principalmente da apometria, na verdade. Então, puxa mesmo. Então, principalmente quem é esponja sente mais. Eu sou esponjinha. Aí eu faço, banho, a hora que chega em casa vai dormir, eu faço escaldapé. Não. Aí agora eu tô equilibrada, agora eu consigo equilibrar o dia inteiro até que eu vou dormir. Vai ter que ser todo dia. Se sair viajar, tem que levar a garrafinha pronta. Meditação também, né? Meditação também realinha. Sim. Limpa. Eu uso muito a meditação e as técnicas de respiração. É que eu já usei respiração faz uns 3 anos. Tanto a respiração quanto a meditação. É porque eu tenho muito funcionário onde eu trabalho, muita gente doente, eu trabalho com médico, né? Aí vai muito médico lá, então eles puxam muita carga também dos outros, eles também passam, né? E mediar conflitos também na própria empresa ali também. Né? Eu sou chefe de 5 setores diferentes. Então pensa só. Administrar pessoas não é fácil. Não. Não é mesmo. Os motivos para mim começar a fazer os cursos foi isso. Aprender um pouco a lidar com a energia individual de cada um, sabe? Me ajudou muito, na verdade, eu não posso reclamar. Outra coisa que eu lembrei também que é importantíssimo, por mais que a gente seja terapeuta e está atendendo, a gente também precisa de terapia. Eu tenho 4 terapeutas por falta de um. Eu tenho 4, 3 holísticos e uma que é psicanalista. Eu faço também. Cada um faz alguém diferente. É uma coisa que a gente precisa ter em mente. Todo terapeuta tem que fazer terapia. Sim.
Não Como que a dá gente para vai achar ajudar que as é outras pessoas, né? o quê? Como que a gente vai ajudar as outras pessoas se a gente não está bem? Exatamente. Eu vim descobrir na terapia para daí começar com isso. Eu faço já faz quase 2 anos, entendeu? Mas isso vai da consciência, da ética da pessoa, é isso que eu falo para vocês, né? Fazendo tudo isso certinho, não tem como dar errado, gente. Sim. Não tem. É aquilo que a gente está falando e as pessoas talvez não estejam entendendo. Você tem que ser congruente. Não adianta você dizer que você quer uma coisa, que você quer trabalhar com algo, se na realidade o que você tem na sua interioridade não vai de acordo com aquilo. Uma hora você vai receber o troco disso. Você tem que ser congruente. É que existem muitos bloqueios, né? Que a gente às vezes até desconhece. Coisas inconscientes, inacreditáveis. Só depois que você mexe, que você descobre. Você fala, nossa, eu era isso, eu não tô acreditando nisso. E às vezes a gente acha que não é nada demais, né? Exatamente. Dá muita diferença. Há 2 semanas atrás, eu faço parte de um grupo de constelação também. Há 2 semanas atrás, nós atendemos uma psiquiatra, que é também terapeuta, e ela estava passando por um momento muito delicado. No final da constelação, o que foi recomendado para ela? Que ela, pelo menos, parasse de atender durante 1 semana. Porque ela precisava deixar que aquela reverberação que foi criada pelos desmaranhamentos na constelação agisse. Assim como é na apometria, assim como é na radiestesia. Na medida que você começa cada processo, ele reverbera, ele vai acontecendo, não é papum. Eu faço constelação para mim mesma, mas eu já fiz muito com outras pessoas e é assim mesmo. Eu gosto de constelação, eu constelo para mim, para os outros não tem muita coragem. Funciona assim, igual gotas homeopáticas, né? Vai bem devagarzinho. Isso. Porque a nossa estrutura energética está se adaptando. E uma coisa que, como a Ana já tinha citado anteriormente, em qualquer terapia, gente, principalmente nessas mais incisivas, como apometria, radiestesia, reiki, onde você lida com a energia mesmo ali, nós também desgastamos. Então, após cada atendimento, dá 10 minutinhos para você, vai respirar, vai tomar uma água, mas toma uma água com outro pensamento, né? Aquilo que eu falei, eu acho que eu já dei esse exercício. Pega a água na sua mão, concentra ali a gratidão, o bem, o bom, o belo, e vai tomando aquilo devagar, enchendo a boca, banhando. Nós temos que nos respeitar. No dia que você não estiver bem para atender, gente, não você atende. Não está legal, não atende. Pede desculpa, cancela, passa para outro dia. Deu lá da mesa, que eu tenho que fazer hoje as mesas, por exemplo, lá deu 15 dias, né? Eu tenho que trocar a mesa de fulano. Eu não estou bem, não faz mal eu deixar mais um dia. Hoje, eu tinha que mexer numa mesa ali. Mas eu também. A energia hoje à tarde estava extremamente desgastante. Eu e a Ana, a gente estava até falando disso antes. Não sei, nós que vamos trabalhando, realmente nos tornamos trabalhadores energéticos, você fica mais sensível. Mas é por conta dos astros, né? Exato, eu ainda falei para Por conta da Lua, teve o perigeu, não adianta, ele é muito forte, ele vai mexer. E agora nós estamos 15 dias, se eu não me engano, né? Nós estamos agora na minguante. Então, eu não vou mexer na mesa numa lua minguante. Exato. E até porque a própria energia telúrica, agora, quando você vai lidar, seja com os gráficos na radiestesia, seja com a própria apometria, por que eles calibram tão bem o calendário das sessões de apometria? Não é assim, ao Deus dará, tem vaga tal dia. Não é assim. Né?
até mesmo para questões do reiki mesmo, dependendo da hora do dia, do momento, de como é que está a psicosfera, né? A energia telúrica, isso tudo influencia. Totalmente. E isso sem contar como é que a gente está, né? Você está naquele dia que você já acordou cansado, ou seja, no plano etéreo, você teve alguma atividade, consciente ou inconsciente, você teve alguma atividade. Você acordou cansado ou acordou irritado, como dizem, né? Acordou com a bola nas costas, e você não sabe por quê, mas tem uma razão. Você acordou nervoso. Naquele dia você queria mandar tudo para aquele lugar e sentar debaixo de uma árvore com uma garrafinha de água de coco e ficar ali. A gente tem que observar isso. Sim. Eu estou estudando astrologia agora, mas eu sigo uma astróloga que ela fala muito sobre isso. Ela fala assim, energia, ritual energético, equilibração, limpeza, não adianta, não mexa naquilo que você não sabe. Exatamente. Porque senão você vira a pessoa contrária ainda. Eu respeito muito a astrologia. Eu gosto, sempre estudei. Mesmo quando eu ainda estava na formação lá na filosofia, há questões, até como a Ana estava mostrando, lá no Desimpregnador, as setas, né, os arcanos, eles representam todas as características humanas, boas e ruins, porque se você, mesmo aquilo que é bom, se é bom em excesso, se tornou ruim. Tanto que tem biômetro que mostra lá se você está com o chakra extremamente ativo, hiperativo. Olha lá, ó. Aqui, ó, eu uso esse biômetro aqui quando eu vou verificar os chakras para eu passar o cone hindu. Porque o que acontece? Quando ele está desalinhado, que ele não está harmônico, eu deixo mais tempo o cone hindu. Entendeu? Porque o que acontece com o cone hindu? Ele, através do fogo, ele transmuta energia. Entendeu? Entendi. Não sabia, eu não tenho cone hindu no meu currículo. Eu acho que você não assistiu a primeira live que eu falei, né, do cone hindu. É que teve algumas que eu entrei no grupo, mas eu não conseguia, porque Márcio abriu, eu trabalho no escritório de contabilidade, então eu trabalhei 10 horas por dia, todo santo dia. Eu não tinha pique, eu saía do trabalho 8 horas da noite, não tinha condições psicológicas para assistir. Posso Aí, maio, coloquei a casa em ordem, agora esse mês está mais fácil eu conseguir fazer, porque, olha, foi muito corrido. Por conta do outro trabalho. Mas agora fica gravado, né? Você sabe, né, Cecília? Fica gravado as lives do YouTube. Tá. Daí eu procuro lá o canal depois, então. Isso, não se o dia que você não puder estar presente, nada aí para você. Tanto aprender. Que eu fui aqui e falei de abrir o grupo no sábado. Porque quem trabalha de semana das 8 às 6 fica difícil. E a hora que está interagindo, eu estou trabalhando. Às vezes você dá uma jogada lá, mas você não consegue acompanhar, né? É muita informação. Sim. Eu tentava, mas não dava certo. Eu falei, eu vou perguntar. A gente tentou ali, né? A gente não consegue fazer para todos, né? Então a gente tentou agradar ali a maioria, pelo menos, né? Para vocês poderem assistir. Por isso que a gente fez a inscrição no canal lá para gravar no YouTube. Para conseguirem ver depois, poderem... né? Exato. Vou entrar lá então depois para mim. E é legal uma coisa com essa questão até do ajuste das agendas que a gente tem, né? Quem trabalha. Hoje eu não estou mais trabalhando fora, né? Eu dou consultoria na área de gestão, de QSMS e RH, mas eu fui deixando, porque eu queria realmente voltar para essa área das terapias e realmente viver como terapeuta.
Não é fácil. Não é fácil. Eu tenho certeza que não. Porque nós somos e estamos encarnados. E a gente precisa para sobrevivermos e para continuarmos aprimorando a gente mesmo. Como é que eu vou pagar curso? Isso que eu estou explicando eu- para você, eu tive que pagar o curso para mim. Né, Lu? Você Eu também, paguei, né? aqui o que eu paguei não foi muito barato, mas eu paguei o que são os de 4 anos, né? É por isso que eu já fiz vários, mas na verdade é complicado, porque nem tudo você tem. Ali não tem muito estágio, né? Não. Então, daí a mim, como eu tenho muito terapeuta holístico, eles estão me mentorando em estágio, na verdade, entendeu? Eles que me ajudam mesmo, os meus próprios terapeutas. Porque Sim. senão não ia ter muito como. E até mesmo porque esses cursos, essas plataformas de estudos com carga horária menor, o conteúdo, ele é, vamos dizer, básico, Sim. quando não raso. Porque até, por exemplo, radiestesia eu fiz, aí ele me ensinou algumas coisas que ele sabia, ele viu alguns vídeos comigo, ele me explicou algumas coisas da mesa, para daí eu conseguir entender. Que, por exemplo, Então, tem cursos aí, a gente evita se ficar citando o nome de quem quer que seja, né? Mas tem cursos aí que são muito rasos. E se você pega a partir daquilo e for querer trabalhar, você quebra a cara. exatamente. É por isso que a gente criou esse grupo, para dar amparo, entendeu? Troca de experiência, né? Porque... Exatamente. Por isso que são vivências. Por isso que é vivências terapêuticas. Hoje, a maior parte dos terapeutas, ele se formou de maneira solitária, individual, buscando Os cursos já estão conhecimento. prontos, né, Lu? Os cursos já vêm prontos, então você não tem aquele acolhimento que a gente faz aqui, de tirar dúvida, porque já está gravado. Entendeu? Você tem que entender o que foi colocado ali. Essa é a minha maior dificuldade lá, porque a gente não tem com quem tirar uma dúvida, né? Isso eu acho, a parte difícil desse curso é isso que o Luiz está falando. A sensação de que a gente está nadando no raso e a gente não consegue tirar dúvidas, né? É muito complexo. Eu estou tentando caminhar, como eu falei aqui, eu comecei pelo Reiki, que eu já tinha feito um com outro mestre, mas você percebe um silêncio da outra parte. E eu, por exemplo, que estou dando primeiros passos, eu vejo o Luiz falando, gente, é uma admiração fantástica que eu tenho por você, Luiz. Nossa, a Ana também. Mas a gente fica perdida. Quando vocês começam a falar das mesas, eu fico olhando e pensando, eles estão falando alguma coisa que eu ainda vou entender. Eu fiz 2 vezes os cursos inteiros. Eu entrei e fiz 2 vezes, sem brincadeira. Mas é questão de hábito, de você ficar Daí a minha terapeuta, ela fala, uma vez por mês a minha terapia é o quê? É realmente os cursos. Não, realmente os cursos, sobre tudo, porque ela me ensina a atender, a conversar, a outra parte que você não tem lá. Lá não tem a parte de você como terapeuta, não é só a prática da terapia. Exatamente. Tem todos os lados, análise e anamnese. Se você pegar os relatórios, Deus do céu, falta informação de litro, de quilo. Então, ela está me ensinando todo esse outro lado, é o que ela fala. Exatamente. Então, eu testo tudo que passa lá, tudo que mostra, eu vou lá, eu faço para mim, eu vejo como funciona, como que reverbera para ver o que funciona, o que não funciona, que é o primeiro ponto que ela pediu. Exatamente. Pesquisa. E como eu tenho ajuda dos terapeutas, eles acabam me dando feedback, mas se eu não tivesse, eu estava lascada. Mas no meu caso foi diferente, assim, eu entrei numa necessidade, eu entrei pelas crises de pânico que eu tive. Eu entrei no processo duro de crises de pânico. E um dia a minha psicóloga falou para mim, eu posso te ajudar o quanto for, mas é você que tem que sair daí. Aí eu respondi, então eu vou sair. E aí eu fui atrás de outros meios. E aí encontrei o Reiki, onde eu sou apaixonada pelo Reiki.
Eu faço a autoaplicação todos os dias em mim. Eu encontrei a meditação, como o Luiz falou, a respiração, a meditação, e fui encontrando meu equilíbrio. Então, o processo que eu estou ainda é muito de olhar para mim e minhas necessidades. Aí eu fiz a aromaterapia e entrei nesses cursos que a gente começou, tem muitos lá, né? E alguns eu comecei como o tarô, por exemplo. Eu consegui perceber que é muito raso para como eu, que sou leiga, totalmente leiga, muito raso. Então eu falei, Senhor, e agora? Aí onde eu entrei no grupo, né, para aprender com quem faz, que quando eu vejo vocês falando dos atendimentos, aí é onde eu vou com o caderno do lado anotando. Mas você está no caminho certíssimo, Kátia, porque o terapeuta começa a ser terapeuta tratando de si mesmo, conhecendo as próprias sombras, aceitando que tem essas sombras, porque tem algumas delas que a gente não vai conseguir acabar, mas nós vamos conseguir controlá-las. E 90% Como minha terapeuta do diz, quanto mais luz, mais sombra você tem. Não adianta você querer lutar que você vai ficar sem sombra. Não tem como. Não tem. 90% do tratamento vem da gente mesmo. É, exatamente. Entendeu? Porque o que Eu tenho acontece? percebido isso mesmo. Quanto mais a gente olha, mais a gente se percebe tanto capaz de melhorar quanto capaz de andar para trás. É como se tivesse o tempo todo os dois caminhos à sua frente, como a Bíblia diz, né? Há na sua frente dois caminhos, escolhe hoje, pois, o caminho que você quer trilhar. Enfim, eu percebo exatamente isso. Eu sou teóloga, né, de muitos anos, eu tenho seminário e tal, batista, enfim. E aí eu tive que olhar para o caminho e dizer, eu vou fazer um novo caminho. E assim como fiz conversão uma vez para entrar na igreja evangélica, a sensação que eu tenho é que hoje eu estou me reconvertendo a cada dia de várias maneiras e me permitindo novo caminho. Mas assim, às vezes quando fala em atender outra pessoa, eu hoje estava falando com meu marido, eu faço reiki no meu cachorrinho. Mas quando fala em atender alguém, eu penso, ai meu Deus do céu, é bem mais complexo, né? Sabe o que acontece? Assim, todo esse aparato que a gente tem, os gráficos, as mesas, elas ficam emitindo radiações para aquele testemunho lá. Entende? Para você, por exemplo, estou enviando para você. Por que eu falo que 90% é do paciente, da cura, né? Porque eu estou enviando a energia. Vai de você receber aquela energia. Vai de você aceitar e querer ter força para mudar aquela situação. Totalmente. Entende? Eu estou mandando direto aqui, ó. Estou mandando direto energia. Mas a pessoa se nega. Né? Por exemplo, eu estou mandando energia de abundância para ela, né? De dinheiro. Estou mandando. Mas ela fica com aquela negação. Porque eu não tenho dinheiro. Não se fala isso. E você acaba chamando energia de escassez. E sem contar que você faz uma programação inconsciente no teu cérebro aqui, ó. Exato. Eu ia falar isso agora, Cecília. E eu sou um exemplo do que você falou. Todo terapeuta... Eu com Covid. Se policiem. Eu tive que aprender. Porque eu quase faleci com Covid. Tá? Aí que eu entrei fazer terapia, lá. E um dos meus principais terapeutas holísticos é que ele mexe no campo energético e também no espiritual. Ele falava assim para mim, você para de achar que você está doente? Eu tomava cada bronca. O dia que você aceitar que você está curada, acabou. Exato. Deu 6 meses. Aquilo que era para ser 5 anos, eu tratei em 1 ano. Eu estava com meu pulmão, que eu usava bombinha 2 vezes por dia e não conseguia respirar. Hoje, meu pulmão é 105%. Todo terapeuta deve prestar muita atenção à neurolinguística, à PNL.
Mas muito. Muito mesmo. Eu e a Ana, a gente estava falando disso antes. A Quando barra você de vai... axis também. O quê? Barra de axis também, né? Barra de axis. Gente, o nosso campo energético, ele é gerado a partir disso aqui, ó. É O que aqui que você está começa. emanando? O que E você está aqui que... emanando para o universo? Exato. O que você vai receber? Se você acordou, abriu os olhos, e você fizer assim, ai, fudeu, Que dia? fudeu. Tem muita Como mudança que de você hábito também, não é só terapia holística. acorda desse? Como que vocês vão? O dia inteiro, como que vai ser, será? Já é previsível. Você sentou na cama, acordou, sentou na cama e fez, ai, dançou, gente. Eu já inteiro acordo, eu tenho uma música que chama Te Ver Superar, do Jota Quest, não sei se vocês já ouviram. Eu Sim. toco ele, a hora que eu acordo, eu ponho para tocar assim, eu tô dormindo, eu não levantei. Eu pego o meu copo d'água, eu determino, não, aquela água vai tirar tudo que tem ruim do meu corpo, vai me limpar, eu vou ter disposição, eu vou trabalhar bem, eu vou voltar inteira para minha casa. Eu faço isso há 6 meses. É uma mudança radical. Eu acordo, gente, com o sol batendo, com meu marido dizendo, bom dia, amor, o café está pronto. Eu já me espreguiço dizendo, que dia lindo! Viu só? Que delícia, hein? Pois Tudo é assim que energia. você acorda. Que dia lindo. Pô, tá chovendo em Joinville, caindo, passou um ciclone, tá chovendo, você espreguiça e diz, que dia lindo. Pronto. Exatamente. Essa questão do ser terapeuta, estar terapeuta e lidar com essa ou com aquela ferramenta, seja com qual for, gente, é um exercício interno. E eu digo para vocês, eu faço isso há 45 anos. E não é fácil. E Não é estou fácil. aprendendo. Eu me Porque a pego, tem gente é dia de e falo assim, carne. acorda, não está vendo? Acorda. Por É o quê? tapa energético, né, Lu? É o tapa energético. Nós temos entre nós o tapa energético. De vez em quando a gente manda uns tapas energéticos para uns e outros aí. Porque, gente, nós fomos criados, nós fomos gerados dentro de um sistema que não quer que nós sejamos plenos. Nós estamos plotados numa realidade montada que não é para nós sermos totalmente plenos, felizes, livres. Está tudo sempre se juntando para criar problema, para criar dificuldade, para criar limitação. E o engraçado é que muitas das vezes somos nós mesmos que colocamos esses problemas. Porque, um exemplo, hoje eu acordei e eu estava super assim, ansiosa, né? Meu primeiro dia no trabalho. E aí eu não sei o que aconteceu aqui em casa, que eu fiquei estressada, eu comecei a ficar nervosa com a minha filha. E eu, assim, não sei de onde surgiu esse estresse, e qualquer coisa que ela fazia eu já estava nervosa. Aí eu já levantei, eu fiz a minha autoaplicação, fiz o reiki, fiz a meditação. E aí, quando eu cheguei no caminho do colégio dela, eu falei assim, gente, o que está acontecendo hoje? Yasmin, o que está acontecendo com você? Ela, mãe, não está acontecendo nada comigo. Eu só estou acordando. Desculpa se eu fiz alguma coisa que você não tenha gostado. Mas você que brigou comigo. Eu ainda estou acordando, mãe. Aí a ficha, aí eu, putz, desculpa, minha filha. Então você desculpa a mamãe, porque foi uma situação que acabou que, sabe, eu acabei vendo algo que não tinha. Você está tão ali, com a cabeça tão cheia de coisa para resolver, para fazer, que você acaba se auto-bloqueando, literalmente. Acaba um gasto de energia para nada, sabe? Sim,
foi um gasto literalmente para nada, igual vocês estavam falando aí, em relação a curso. Gente, vocês souberem, se eu for falar aqui a quantidade de curso que eu tenho, e eu olhava para o curso, entrava no curso, 23 terapias para fazer. Não sei quantas terapias para fazer. 47 terapias para fazer. Eu chorava, eu falava, eu nunca vou conseguir terminar isso em um ano, em tantos meses. Eu mesma botava o negativo na minha frente. Então eu falava, gente, eu não vou dar conta disso. Eu chorava, eu virava noite, madrugada, chorando. Às vezes estudando, e aí vem insônia, olheira, desespero, ansiedade, transtorno, estresse, que você não está dormindo. Até vocês abrirem o grupo, antes de vocês abrirem o grupo, eu chorava muito, eu me desesperava. E aí, quando eu entrei nas 70 terapias, que eu comprei, depois que eu comprei, eu olhei e falei, 70. Eu falei, eu sou grávida pra fazer apometria, então o que eu fiz a mais pra mim já foi lucro. Gente, eu falei assim, não vai. Quando vocês começaram o grupo, eu falei, cara, dali eu levantei, eu falei assim, eu não tenho que fazer as 70 hoje, eu vou fazendo conforme vai dando, eu vou fazer o que eu mais gosto, vou concluir o que eu mais amo. E a minha recompensa, gente, de hoje, a minha recompensa foi eu sair de lá com o sorriso aqui, da pessoa me olhar na rua e achar que eu tava saindo de um hospício, que eu tava com o sorriso aqui, ó. Eu saí de lá hoje tão feliz que eu cheguei no consultório hoje, que eu fui num clínico, e eu tava assim, naquele 420, que eu tava assim, toda elétrica. O que eu tive hoje foi muito gratificante. Foi muito gratificante. Hoje, você pegar como vocês estavam falando aí, de viver de terapia, que é difícil, né, Luiz? Agora, imagina viver de terapia em animais. Está sendo um desafio grande demais aqui onde eu moro. Porque ninguém nunca ouviu falar. Ninguém nem sabe o que é isso. Ninguém sabe, ninguém nem nunca, nem imagina o que seja. Entendeu? Hoje eu tô fazendo eu fui fazer um trabalho voluntário hoje pelo fato de não ter experiência. Você faz o curso e acabou. Mas espera, como que eu vou fazer isso num animal cara a cara? Eu fazer com o meu cachorro dentro de casa, agora eu fazer com um cavalo. Sabe, você fica assim, e o medo dá um monte de coisa na cabeça. Mas é por isso que eu falo para vocês, eu falei hoje para vocês, do autoconhecimento, saber seus limites. Entendeu? Saber seus limites. Ontem, gente, eu e Ana fomos apresentar para um grupo a radiestesia e a radiônica. Um pessoal que não conhece nada. É um grupo voltado para o pessoal que está fazendo concurso, não sei o quê. Gente, a apresentação foi uma merda. Por quê? Porque não tinha ressonância. Por mais que a gente estivesse preparado, não sei o quê. Eu falei assim, chegando no fim, eu falei, gente, alguma pergunta, algum questionamento, alguém quer... Eu atrapalho só, né? Olha, eu não vi a hora de acabar com aquilo, porque eu falei assim, isso aqui render no sentido não só o financeiro, e quando você apresenta, quando você divulga, quando você vai mostrar o seu trabalho, você está expandindo a energia. Você não está ali simplesmente... uma coisa que eu ia falar, um banho de água fria para a maioria aqui. Gente, não importa ferramenta A, B, C, D, E, F, G, não importa. Você tem que aprender a sentir, a perceber, a entender a energia. Porque em qualquer ferramenta é ela que está trabalhando. Se tem técnica disso, técnica daquilo, e põe a mão assim, e põe a mão assado, gente, isso é o humano quem criou. É na hora, você sente na hora. Exatamente. Foi exatamente o que aconteceu. Hoje eu estava com tanto medo de não saber. Eu levei meus livros, eu falei, gente, eu vou pegar meus livros e vou ler na hora lá o que eu tenho que fazer, o que eu não vou fazer. Eu vou ficar com o livro na frente, assim, e vou fazer. A terapeuta vai aplicar a terapia e leva colinha. Mas aí, quando eu cheguei lá,
Quando eu cheguei lá, eu nem botei a mão na minha bolsa. Eu botei minha bolsa num canto, peguei meu caderninho de anotação para eu poder anotar o nome do animal e tal. Gente, para vocês terem uma ideia, o próprio animal me falou tudo, me indicou tudo que estava acontecendo. A veterinária me disponibilizou um estagiário, né? Ele ficou assim, eu só vi o menino assim, ó. Porque ela o tempo todo, ela veio, uma égua, né? Eu tratei uma égua, ela veio da Argentina. E tipo assim, Sim. ela tava, eu te falei, ela tava estressadíssima e ninguém sabia o que estava acontecendo com ela. Me mostrou que ela estava sentindo dor na pata. E ninguém sabia, nem eu sabia o que ela tinha. Ninguém tinha me falado. Aí ela me mostrou que ela estava com dor na pata. E aí eu perguntei para a veterinária se ela tinha tido alguma coisa. Ela falou: há 3 a 6 meses ela fez um procedimento na pata. Eu falei, mas ela ainda está com dor. E a égua me confirmou que ela estava com dor. Olha, hoje o meu progresso foi tão grande que eu falei assim, hoje eu só vou lá para conhecê-la. Hoje eu não vou fazer reiki, não vou fazer nada. Mas ela me pediu um reiki na pata, gente. Eu saí de lá, falta um pouco voar. Eu falei assim, gente, hoje foi o melhor dia. Hoje ela me contou o nome dela, me mostrou o nome dela, porque todo mundo lá chamava ela de Vanessa. E ela não gostava do nome Vanessa. Quando eu fui chamá-la de Vanessa, ela ficou desesperada. Eu falei, ó, já vou resolver um problema de estresse aqui agora. Ela não gosta desse nome. Ela, tipo, intuição. Eu falei assim, ela não gosta desse nome. E ela fazendo assim, me confirmando que não gostava daquele nome. E aí eu falei assim, aí o menino, né, o assistente foi lá, procurou o nome dela, da Argentina, achou o nome dela, super complicado. Aí eu falei assim, vamos conversar aqui, eu e você. O seu nome é tal, tal, tal. Acho que é Pedreiro Azteca. Aí eu falei assim, cara, isso é muito difícil para mim falar. Posso te chamar de Azteca? Aí ela fez assim, confirmando. O menino só fazia assim, ó. Eu só via o menino fazendo assim, ó. E apavorado, né? Aí eu fui... Falando com o cavalo. Ó, eu literalmente... Pânico da pessoa, a mulher fala com o cavalo, gente. Planta não conversa com vocês, não? Não, eu falei assim, se eu contar, ninguém acredita. Se eu contar essa história, ninguém vai acreditar. E o menino falou assim, aqui todo mundo acredita. Eu acredito. Mas os animais são muito inteligentes. Não, o que acontece? Vocês não têm noção. Eu fui numa casa de pet, de ração, essas coisas assim, e eu tava com um saltinho, e conforme eu batia o pé no chão, né, poc, 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 assobiava. Eu olhava pro homem da caixa, assim, o que ele tá me cantando, né? Umas coisas assim, e o cara trabalhando lá, e toda vez que eu andava, ele assobiava, eu falei, não, daí que eu vi que era um papagaio. E escutava o barulho do salto e assobiava, né? Aí eu fui conversar, e daí como você né, com aquela voz de retardada, né? E eu fui lá, né, pro papagaio, eu falei, que coisa, olá, como vai, né, bom dia, aquela coisa toda. Ele só girou a cabeça assim e falou, olá, como vai? Eu me senti noção, gente. Vocês não têm noção. Ele me respondeu tão educadamente, olá, como vai? Mas, gente, eu tenho experiência aqui até com as minhas plantas. Às vezes eu vou pegar um vaso e ela fala, eu realmente não gosto daqui. Eu realmente sinto a planta falar comigo. Aí eu falo pro meu marido, ela tá detestando esse sol. Vamos trocar, da frente para os fundos. Aí a gente troca. Esses dias eu troquei todas as minhas samambaias. Aí meu marido falou assim, ela quer ficar lá naquela árvore. Eu falei, não acredito, amor. Pois eu botei as samambaias numa goiabeira. Estão todas felizes lá, crescendo metros. Porque elas estavam penduradas debaixo do telheiro. Eles falam com a gente, basta a gente se colocar à disposição. Olha aqui atrás, Foi o que eu falei. No domingo a minha amiga veio aqui, eu fiz, né? Que eu falei que eu fiz com ela também.
E eu fui na casa dela. Do nada, eu olhei para uma planta e falei, nossa, seu pai e sua mãe estão tão doentes, né? Ela olhou para minha cara. Como assim você olhou para a planta e viu meu pai e minha mãe doentes? Pois é, são reflexos da sua casa. Eu consigo ver tudo o que acontece na casa pela planta da pessoa. Eu leio quase a casa, assim, ó. Tá Mas vendo é. essa aqui atrás, ó? Tá vendo essa aqui atrás, ó? Dá pra Estamos ver? vendo. É Rafa, Dá para né? ver. É Rafa. É uma RAF. É. Ela me pede abraço todo dia. Que amor. Todo dia ela me pede abraço. Abraçar mesmo ali. Ela Igual o pede. meu pé. Igual o meu pé de hortelã-pimenta, que às vezes ele fica. Ele desce as folhas, aí eu vou lá e abraço ele. Meu pé de hortelã-pimenta tem mais de 2 metros de altura. Ele Olha isso desce as aqui, ó. folhas, eu abraço uma ele. rápia dentro de casa. Olha isso aqui. Eu ia falar, né? Dentro de casa, porque eu aqui eu não consigo. Olha aí. Olha o brilho dessas folhas. Tá linda. Então, mas linda. é o quê? É justamente isso que a gente está Ô, falando Luiz, agora. quando eu entrei, eu achei que fosse fundo, que você tivesse colocado o fundo. Você achou que não era natural. É isso que a gente. Essa troca que a gente faz aqui, essa vivência. Gente, vocês conseguem perceber o fluxo de energia que está emanando aqui com a gente? Sim. Sim. Minhas plantas estão até levantando aqui, porque eu estou na sacada, né? Eu tenho um monte de planta aqui. Não, sério, a minha ruda derrubou assim ontem, no domingo, por conta da menina. Muito pesada. Ela entortou, sem brincadeira. Ela começou a voltar para o lugar. A ruda começou a voltar para o lugar. Por isso Mas que tanto que eu falo, até no Rios que eu coloquei hoje, a gente precisa estar se fortalecendo, a gente precisa estar se unindo, a gente precisa estar criando esse campo poderoso para que todos nós temos dificuldades, gente. Todos nós temos problemas, Sim. todos nós temos limitantes. Mas se a gente se une, se a gente cria isso que nós estamos fazendo, essa troca de vivências, olha a riqueza, olha o bem-estar que está aqui agora no nosso meio. Fora o Kátia, você fluxo, falou né? deixa eu só falar uma coisa. Kátia, você falou do curso de tarô, foi você que falou, né? Que não deu para Foi. entender. Tem um workshop que vai ter, depois eu ponho lá no grupo, que ele é um tarólogo mesmo. Eu sigo vários, eu sei abrir tarô desde a infância, desde os meus 15 anos. Eu fui fazer só para ter certificação, mas eu sei abrir. Que ele vai ensinar a abrir quem não sabe. É assim, eu participo de trocentos workshops no Instagram, de todo quanto é curso que eu já fiz. Grupo, Cecília. Porque daí eu até me inscrevi, porque o cara ele é muito bom para abrir, entendeu? Sabe aqueles que faz, tipo, ele põe 1, 2, 3 cartas, e a hora que você escolhe lá, dali uns dias acontece, o cara tem que saber o que ele está fazendo. Exatamente. Eu ter o dom para abrir é uma coisa, eu conseguir ensinar é outra. São bem diferentes, né? Pois é, eu tenho essa questão. Eu tenho essa questão, como eu falei, a Ana até me respondeu lá no que eu escrevi lá, né, nas mensagens. Eu tenho essa questão que tudo que eu aprendo, eu acabo por ensinar. Isso é um natural da Kátia. Tudo que a Kátia realmente aprende, nem sempre eu uso, mas eu acabo por ensinar. É uma coisa que eu não sei nem explicar, Luiz. Eu aprendi sobre alimentação e suplementação. Hoje as pessoas me procuram. Eu falo, gente, eu não estou formada em naturopatia para ficar dando receita, né? Mas aí eu aprendi sobre alimentação da Ayurveda. Hoje eu dou orientações a uma opção de gente, aí em cima daquilo tudo que eu aprendo, eu acabo por ensinar. E o tarô, eu comecei a estudar, e é bem raso lá, mas eu já consegui, falando sobre o tarô com algumas pessoas, sem abrir tarô, eu já consegui falar para algumas pessoas como isso pode mudar e direcionar. Não é... Não. O que eu percebi é que não é uma adivinhação. Exatamente. É uma questão da energia e uma orientação de um caminho que você escolhe. O tarô, sim, mas é isso mesmo. Ele é um portal. Né? Exatamente. Tanto é que você consagra o teu tarô quando você compra. Você tem que consagrar ele. Ele é um portal. O pessoal fica, a coisa começa a expandir,
E aí começam a entrar os modismos, né? Então, tem tarô dos orixás, tarô das Pleiades, tarô de não sei o quê, e vai por aí afora com não sei o quê. Gente, eu uso meu velhinho Marcelo. Eu tenho o Marcelo e eu tenho um cigano. Eu só uso isso. É os únicos que eu consigo abrir, então... Eu só uso isso. Por quê? Aqui está a origem de tudo. Todos os arcanos foram derivados daqui. Não tem... Aí você começa a agregar outras características. Sim, você pode agregar. Mas o cuidado que a gente tem que estar tomando o tempo todo é o desvirtuar. Uhum. E esse desvirtuamento, às vezes, ele é feito com a melhor boa vontade. E às vezes não é só desvirtuar, né? Às vezes é embolar tudo, faz uma bagunça. É igual É uma reiki. questão que acontece, principalmente, vou dizer assim, que acontece muito com o reiki. Sim. Um diz uma coisa, o outro vai dizer Isso. outra, daqui a pouco está falando Verdade. não sei o quê, daqui a pouco não sei o quê. Eu comecei fazendo reiki xamânico. Aí, e ó, eu reiki comecei- xamânico. Eu comecei a fazer o reiki xamânico porque eu comprei o curso achando que era o reiki era o reiki Usui. E aí eu comprei o curso, perguntei, e aí fui fazer o reiki achando que era o Usui. Mas eu não sabia que existia milhões de reiki, eu não conhecia ainda. Aí comprei o curso, cheguei lá, tô fazendo curso. Falei, não é isso aqui não, isso aqui tá errado. Fiz o curso inteiro. Quando chegou na hora da sintonização, eu não consegui me sintonizar de jeito nenhum. Eu não consegui fazer a sintonização do reiki. Aí eu entrei em contato com a professora falou, não, é o reiki, esse reiki é o reiki diferente, o Usui que é o principal, Aí eu comecei a entender o que era reiki. Aí eu falei assim, não, eu quero fazer o reiki Usui. Foi onde eu entrei com outro mestre, aí eu achei um outro professor, fiz o reiki Usui. Aí veio a minha outra professora e falou, não, faz esse aqui, que é o Marreô. Eu falei, caramba. Eu falei, meu Deus. Não, eu quero um só. Eu tô amando esse, sabe? Para mim, esse é o top. Experiência, né? São experiências que vocês vão tendo, né, também. Sim, Sim. exatamente. Para ter Sim. opinião. Mas você concorda que com algumas pessoas, eu fiz o Usui também, tenho meu mestre reiki, mas para algumas pessoas o reiki xamânico, não sei se tem a ver com ancestralidade, eu não sei direito sobre isso. Sim, sim, Ele ressoa melhor? sim, sim. Ver Mas eu proteção, acho né? que para você fazer o reiki xamânico, você tem que ter a base do Usui. Para você fazer qualquer reiki, você tem que ter o reiki Usui primeiro. Pra Como mim, no tarô, você minha tem que opinião. saber abrir o tarô base. Eu penso Exatamente. assim. Tanto que assim, eu abro o tarô energético e eu abro também o que é campo espiritual. Só que se você não souber um, o outro você não vai entender direito. Confunde, gente. Entendeu? Confunde Eu muito. aprendi a abrir o energético com quem abria para mim, na verdade, uma senhorinha bem antiga, que ela me ensinou. Aí, com o tempo, eu consigo abrir o outro, mas aí vem cada caso um caso. Por isso que eu acho que para quem está aprendendo, o tarô do Marcelo, ele é bem mais simples. Sim. Faz mais sentido, porque ele tem uma Ele é até base um pouco mais fácil, até as imagens é um pouco mais fácil de você entender. Isso. Eu tenho uns que lá é 7 de copas, mas você olha pro desenho não tem nada a ver com 7 de copas. Você faz confusão. Tá sintonizado o tarô, é aquela coisa que flui. Então, daí, depois que você tiver experiência, qualquer outro tipo de baralho vai ser fácil fazer a leitura, né? Sim. É que se não tem o básico, que é a base, né? Fica mais difícil mesmo. Agora, experiência interessante eu tive semana passada, que eu tive no Rio, com um irmão meu. Eu vou falar aqui, mas, né? Ele não é de energias, ele não é de holísticas, ele não é de nada. E eu vou dizer assim, eu vou usar uma frase bem
característica da religião, que assim, o próprio Espírito Santo foi que direcionou ele. Ele aprendeu a fazer a radiestesia para ajudar os pacientes a descobrir as faltas de vitaminas nos pacientes dele. Ele é naturopata, e ele falou, Kátia, eu aprendi um negócio que não tem nome, olha isso. Quando ele usou em mim, né, para ver eu falei, mano, o nome disso é radiestesia, mano. Viu só como funciona? Gente, ele é testemunho de Jeová, gente. Né? Ele é testemunho de Jeová, ele não está estudando essas coisas. Mas ele aprendeu, ele sentiu. Né? Pelo menos assim, a radiestesia, ela não tem essa parte mística, assim, religiosa. Exatamente. É como se fosse uma ciência. Mas quem não entende, Ana, acha que tudo isso tem a ver com misticismo. Eles acham que é tudo magia, bruxo. Não, mas é por isso que a gente tem que fazer nosso trabalho e mostrar esse lado, entendeu? Gente. Mas ele intuiu isso sozinho, gente. Ele intuiu isso sozinho lá nas consultas dele. Gente, leiam esse livro, A Conexão, de um quiroprata. Eu deixei até no grupo. Leiam esse livro. Vocês vão dar um boom na cabeça no sentido de entender o que é e como é que a energia realmente trabalha. Eu comecei a ver isso há uns 30 anos, não, uns 35, 37 anos atrás, quando eu frequentava os templos do Yogananda. Entender realmente que o conhecimento, a prática, a vivência da energia, ela não precisa ter nome. Sim, basta na verdade, você se abrir que você recebe. É assim, ó, é que eu conheço muito médico e tal, e eles falam que, na verdade, a energia, ela é física. E a física é quântica pura. Átomo, prótons e nêutrons. Se você juntar, tudo é energia. A planta é energia, o ser humano é energia. Tudo. Se você toma energia, exatamente. Foi falado na live passada sobre energia. Exatamente o que eu estava falando. Entendeu? Por isso que a gente está alternando essas lives. O Lu falou sobre energia na live passada. Tudo é energia. Tudo. A ponta da unha do meu dedo é uma manifestação completa da energia de mim mesmo. Hoje eu estava tomando banho e cortando as unhas e eu falei assim, aqui segue um pedaço de mim completo. Porque tudo é, gente. Todas essas determinações, todas essas ramificações que vão acontecendo, é a necessidade dos egos que foram se manifestando. Se a gente... quando você estuda a mitologia, e aí você pega as diversas mitologias que tem ao longo dos tempos, você vai vendo as mesmas manifestações acontecendo sob diferentes óticas. E você começa a ver o quê? Tudo está se manifestando como sempre foi. Só que num determinado tempo havia um olhar, uma forma egóica de entender aquilo. Então apareceu assim, aqui foi outro, e aqui foi outro. Mas é a mesma coisa. Até a própria ciência agora. Os caras chegaram ao ponto de dizer o quê? Não houve Big Bang. Já existe uma outra realidade de onde a nossa realidade se emana. Cientificamente provado isso. Olha só o impacto disso. Está dizendo que o quê? Que aquela ideia de criador, ela é muito mais ampla do que a gente pode pensar. Tanto que tem alguns cientistas hoje que falam que o próprio corpo ele tem a capacidade de receber energia externa para se curar. Exatamente. Mas não é médico, são cientistas que eles fizeram provas energéticas mesmo, que eles falam, quando você está doente, quanto mais pessoa estiver orando, buscando de uma forma ou da outra que for,
o seu campo de cura aumenta, porque é tanta vibração que vai para você, aí que o cientista explicou, que foi lá atrás que eu vi isso quando eu estava muito doente. Ele virou e falou assim, quando você ora e fala o nome de alguém, não interessa onde ele está, você está direcionando a energia para um endereço específico. Ela tem um comando para ser seguido. É um testemunho. Exatamente, ia falar isso. Tá vendo a importância dos testemunhos ser objetivo, claro, curto? É uma ordem que você dá. Então, por falar nisso, vocês assim, gostaram da live? Ficaram com alguma dúvida sobre o que a gente abordou? Pode falar. Eu tô amando, apaixonada. Para ser sincera, essa é a primeira que eu consigo acompanhar toda. Eu porque, também. assim, então eu tô amando um montão. Porque às vezes eu entro e não consigo, às vezes o chefe chama, tem uma reunião de última hora, enfim. O meu trabalho online, a gente acaba ficando meio que refém de trabalhar. Sim. Mas, assim, gente, é muito bom, como o Luiz falou, a gente poder dividir essa energia, né? A gente poder dividir os nossos descobertas com gente que não vai achar que a gente tá meio tantã. Como diz a terapeuta, não sai no meio da rua quando tá todo mundo não. Aqui tem maluco falando com animal, falando com planta. Não, eu abraçando meu pé de hortelã. Eu abraçando meu pé de hortelã, ninguém me entende, né, gente? Só eu. Kátia, eu vou pro shopping, eu fui pro shopping esses dias, entrou um passarinho, os passarinhos ficam me perseguindo agora, onde eu vou? Uau. Não, e eu que já entro selando energia, né? Já faço assim o zíper na bolha, né? Aí a cunhada, você tá fazendo o quê? Eu falei, eu tô me protegendo, porque você, eu não sei. Você já entra no shopping se protegendo, porque um montão de gente naquele lugar, né? Então, assim, já parei assim, já fiz o selamento, tudo. Comigo fechado ainda. Então, assim, ó, como a gente havia combinado, né? Eu quero ver se a gente faz o sorteio agora, Lu? Fazendo. Vamos ver aqui. Gente, ó, eu não posso nem falar que eu não gostei da live, que eu tô sempre aqui, eu já virei já. Não, a Marcela, ela bate ponto já. Eu vou sortear números, eu vou dar um número para cada uma, tá? Então, ó, o número 1 para Cecília. Não, minto. Não, o número 1 para Cecília, 2 para Maria, 3 para Marcele e 4 para Kátia, tá, Kátia? Salvar, Ok. Então tá, eu vou colocar aqui. Eu só queria depois, Luiz, o nome do livro que você falou, eu não consegui pegar. Vou te passar, peraí. Tem na Amazon o livro? Eu acho que tem. Peraí que eu vou pegar. Eu consigo baixar depois, acho que eu consigo baixar e mandar para quem quiser. Eu vou pegar aqui. Eu tenho... Eu pago... Então, nós vamos fazer o sorteio para uma aplicação, né, Lu? Para a gente conversar pessoalmente com quem for sorteado. Qual vai ser o tema da conversa? Está em aberto. Tá. Vou fazer o sorteio aqui, então. Aí eu faço pelo celular aqui. Vou fazer junto aqui com vocês. Cadê o bendito? São 4 números, de 1 a 4. Vou sortear, hein? 2. 2 era a Maria. Jura? Nossa! Maria foi sorteada. Que legal! Amanhã nós vamos estar com a Olha, Cláudia. que eu fui tratada com... Você me tratou e eu fiquei bem. Olá. Mas eu agradeço. Então, na próxima... Aí a gente entra em contato com você Tá bom. para marcar direitinho. E vocês sempre podem assistindo que a gente vai sortear, né, Lu? Toda live a gente vai sortear alguém. Hoje foi a que eu consegui entrar, né? Consegui ficar o tempo inteiro, tá bom?
Beleza. Aí, gente. a Gratidão. Maria entra em contato com a gente no privado para a gente combinar o dia e a hora, tá? Tá bom, tá. Nessa, a proposta é do quê? Tanto nós podemos atender a Maria, quanto aquele que tiver no sorteio tendo competência também pode atender a gente, viu? Entendi! Ah, Assim passa o medo de atender, né, Lu? Ué. Pego de surpresa. Deixa eu pegar aqui o nome do Alguém tem livro. cachorro, gato aí? Você vai Eu passar tenho. Eu tenho Eu tenho. 4. Eu tenho. Pode Tem mandar. cachorro. Lu, você vai passar o nome do livro ali no grupo? Pô, é que o meu computador está travando. ai, passa amanhã Já só o nome. estourou o Quem nosso assistiu vai tempo aqui, saber o Lu. que é. Tá bom, eu ponho lá no grupo. Que daí amanhã Ok. à noite, na hora que eu chegar do trabalho, eu tento baixar no Amazon lá livros que tem o arquivo, e aí se eu conseguir, eu mando no grupo. Aqui, já sei. Eu tenho ele. Se vocês Ah, quiserem, eu ponho lá no grupo. Ah, então, É- pô, eu É gostei. a reconexão do Dr. Eric Pearl. Pode botar no grupo. Ó, já estou copiando aqui. Copiar. Vou lá no WhatsApp. Medicina. Conosco não tem enrosco. Já está lá. Colar. Muito grata, Luiz. Não por nada. Tudo é uma troca. Tudo, em todos os lugares, é uma troca constante. Não esqueçam disso. Sim. Cadê? Sumiu de novo. Acho que. Vou pôr lá no grupo. Tá bom. Eu queria agradecer a presença de vocês, né? Foi muito legal essa live, muito legal mesmo. Se vocês tiverem alguma dúvida ou esquecerem de alguma coisa, pode nos perguntar que nós estamos à disposição, né, Lu? Sim, claro. Se tiver ao nosso alcance, porque a gente também está aprendendo, né? Sim. Quer falar alguma coisa? Lu? Não? Não? Então eu vou despedir das meninas, né? Então eu desejo que vocês tenham uma excelente semana, tá? Nossa, a Márcia está entrando agora. Eu desejo uma ótima semana para vocês, que sejam abençoadas, né? E se precisar de nós estaremos lá para atender vocês, tá bom, meninas? Tá bom, obrigada. Obrigada. Tá bom, obrigada. Ó, Muito obrigada. bom, viu? Beijos, beijos. Namastê. Beijo. Boa noite aí, pessoal. Boa noite.